Imagine viver em uma terra onde o silêncio de Deus ecoa mais alto que qualquer palavra, onde os altares estão destruídos, os profetas foram calados e os corações do povo já não batem com temor ao Senhor. Bem-vindo ao canal. A Bíblia em capítulos, onde revelamos, episódio por episódio, as histórias mais marcantes das Escrituras, com profundidade, emoção e fé. Hoje, você vai conhecer um dos momentos mais impactantes da história de Israel, o dia em que o céu respondeu com fogo. Este é o capítulo de Elias e o fogo no Monte Carmelo. Uma narrativa que revela que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda levanta vozes no deserto. E talvez, neste exato momento, Ele esteja te chamando para ser uma dessas vozes. Está preparado? Após a divisão do reino de Israel, como vimos no capítulo anterior, uma nova era de escuridão espiritual se instaurou sobre o povo escolhido. Acabe, rei do Reino do Norte, assume o trono e casa-se com Jezabel, uma mulher estrangeira que não apenas traz consigo a idolatria de sua terra natal, mas a impõe com força sobre Israel. O culto a Baal, deus da fertilidade e da chuva, toma conta dos altares e dos corações. Profetas do Senhor são perseguidos, templos são profanados, e o nome de Deus é cada vez mais esquecido. A corrupção espiritual atinge seu ápice. A aliança com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é tratada como uma lembrança distante, e a nação que fora chamada para ser luz, agora vive mergulhada em trevas. É neste cenário de caos e idolatria que surge Elias, um homem comum de Tisbé, uma cidade pouco conhecida da região de Gileade. Ele não possui títulos, nem posição de destaque, mas carrega em si algo que ninguém ao seu redor mais possui: a presença viva do Deus Altíssimo. Elias aparece repentinamente nas Escrituras como uma chama acesa em meio à escuridão. E sua primeira mensagem não é de conforto, mas de juízo. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, não cairá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Em uma terra que adorava o Deus da chuva, Elias declara que o céu ficará fechado, não por Baal, mas por ordem do Deus verdadeiro. Uma seca que não é apenas climática, mas espiritual. Uma sentença que confronta diretamente a idolatria instaurada. Elias não apenas profetiza a seca, ele desaparece logo após sua declaração. Deus o esconde junto ao ribeiro de Querite, onde corvos o alimentam. Imagine o impacto disso. O profeta que ousou desafiar o rei e sua esposa poderosa desaparece como um mistério. Enquanto Israel sofre os efeitos da seca, Elias permanece guardado, alimentado de forma sobrenatural. Deus o prepara em silêncio. Anos se passam. A terra clama por água, mas o céu permanece fechado. E o povo, mesmo em meio à escassez, não se volta a Deus. Quantas vezes nós também, em meio à crise, insistimos em nossos próprios caminhos, ignorando os sinais de que estamos longe da vontade de Deus. Após um tempo, Elias é enviado a Sarepta, onde uma viúva pobre é usada por Deus para sustentá-lo. É ali que o profeta presencia outro milagre. A farinha da panela e o azeite da botija não acabam. Mas mesmo diante de provisão sobrenatural, o mundo continua mergulhado em dúvida e idolatria. Durante esse período, Jezabel continua a executar profetas do Senhor, tentando erradicar qualquer vestígio da fé verdadeira. Mas Elias aguarda. Ele sabe que o tempo de Deus é perfeito, e é após 3 anos e meio de seca que o Senhor o chama novamente para se apresentar diante de Acabe. O tempo do confronto chegou. O Monte Carmelo será o palco de uma das maiores demonstrações de poder já registradas nas Escrituras. Agora eu te pergunto, quantas vezes você se sentiu escondido, como Elias junto ao ribeiro? Já passou por desertos onde parecia que Deus havia te esquecido? Talvez esse silêncio seja preparação. Talvez, assim como Elias, você esteja sendo alimentado em segredo para um propósito muito maior.
Quantas vezes sua vida pareceu parada, sem resposta, sem direção? E se, na verdade, esse tempo fosse um treinamento para algo que você ainda não é capaz de imaginar? Escreva aqui nos comentários o que Deus está te ensinando no silêncio. Em que áreas da sua vida você sente que o céu se fechou, não como castigo, mas como chamado? A fé verdadeira não nasce nos palcos, mas nos desertos, e é ali que Deus forma aqueles que serão usados para reacender o fogo da aliança. Quando Elias finalmente se apresenta diante de Acabe, o rei o encara com desprezo e indignação. Afinal, durante 3 anos e meio, o país enfrentou seca, fome e desespero. A terra rachada pela ausência de chuva é reflexo do coração partido de uma nação que abandonou o seu Deus. Ao ver Elias, Acabe brada: És tu, ó perturbador de Israel? Mas o profeta, com ousadia que não vem da carne, responde com a autoridade do céu: Não sou eu quem perturbo Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Esse não é um encontro comum. É o choque entre o céu e a idolatria, entre um homem e um sistema inteiro corrompido. Elias não teme o trono, porque sabe que está diante de algo maior que qualquer rei. Ele está debaixo da vontade de Deus. É então que Elias propõe o desafio. Um embate direto, público, inquestionável. Agora, pois, envia e ajunta a todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. O local escolhido não é por acaso. O Monte Carmelo era um lugar sagrado tanto para os seguidores do Senhor quanto para os adoradores de Baal. Colocar os 2 altares ali diante do povo era como desenhar uma linha no chão e dizer: hoje vocês terão que escolher. Elias estava prestes a enfrentar não apenas centenas de falsos profetas, mas também a incredulidade de uma nação inteira. O povo, reunido em massa, assiste em silêncio. Elias se posiciona no meio deles e lança a pergunta que ecoaria pelos séculos: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E ninguém responde. O silêncio do povo revela o caos espiritual. Não sabiam mais quem seguir. Imagine essa cena. De um lado, centenas de profetas de Baal, vestidos com trajes chamativos, orgulhosos, confiantes em seus rituais. Do outro, um homem solitário, mas revestido de autoridade celestial. Elias propõe as regras. 2 novilhos serão sacrificados, colocados sobre lenha, mas sem fogo. O Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. A proposta é aceita, e os profetas de Baal começam seus rituais desde a manhã até o meio-dia. Gritam, cantam, dançam ao redor do altar, batem nos próprios corpos, se cortam com facas e lanças, até o sangue escorrer. Quanto mais o tempo passa, mais desesperados ficam, mas o céu permanece em silêncio. Nenhuma chama, nenhum sinal, nenhuma resposta. A ilusão começa a ruir diante de todo o povo. Elias os observa e com uma ironia santa provoca: gritem mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja meditando, ocupado, viajando ou dormindo e precise ser despertado. A zombaria de Elias não é desrespeito gratuito, mas uma exposição da farsa. Por trás das vestes religiosas e da aparência de devoção, havia apenas engano. O povo presencia diante de seus olhos que Baal, o deus da fertilidade e da chuva, é incapaz de fazer cair sequer uma faísca. O sol começa a se pôr e Elias se aproxima de seu altar. Mas antes de orar, ele faz algo simbólico. Restaura o altar do Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Mesmo que o reino esteja dividido, o gesto profético declara que Deus ainda vê um só povo. Elias reconstrói o altar como quem reconstrói a identidade de uma nação, pedra por pedra.
lembrando que o Senhor ainda está chamando o seu povo de volta. Em seguida, Elias faz algo ainda mais ousado. Manda encharcar o altar com água. 3 vezes os cântaros são derramados, cobrindo o sacrifício, a lenha e até abrindo uma vala ao redor. Humanamente falando, qualquer chance de fogo ali foi eliminada. Mas Elias não precisava de circunstâncias favoráveis. Ele precisava apenas da presença de Deus. E então, ele se ajoelha e ora. Não grita, não dança, não se fere. Apenas ora com reverência. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. E antes que o eco da oração termine, o céu se abre. Você já se viu diante de um altar encharcado, onde tudo parecia impossível? Já enfrentou momentos em que sua fé foi posta à prova diante de olhares incrédulos? Elias não tinha garantias humanas. Tudo o que possuía era fé, obediência e uma aliança com o Deus que responde com fogo. E você tem coragem de construir seu altar em meio ao deserto? De restaurar sua fé, mesmo quando tudo parece molhado, pesado, sem chance? Compartilhe nos comentários. Qual tem sido o seu Monte Carmelo? Onde você precisa que Deus se manifeste com poder? Às vezes, é quando tudo parece sem saída que o céu está mais próximo do que nunca. A fé que desafia o impossível é aquela que permanece de pé, mesmo quando tudo ao redor se ajoelha diante de ídolos. O silêncio que reinava no Monte Carmelo é quebrado por algo que nenhum homem poderia provocar. De repente, uma chama desce do céu como um relâmpago e consome não apenas o sacrifício, mas a lenha, as pedras e até a água ao redor do altar. Nada sobra. O fogo do Senhor desce com poder absoluto, deixando claro diante de todos que não há outro Deus além do Deus de Israel. Não foi uma faísca comum, não foi um fogo produzido pelo homem. Foi a resposta do céu à oração de um profeta que confiava inteiramente em seu Senhor. O povo, ao presenciar esse milagre inquestionável, cai com o rosto em terra, gritando em uníssono: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" A fé que estava adormecida desperta. O coração dividido começa a ser restaurado. Pela primeira vez em anos, o nome do Senhor volta a ser proclamado com reverência diante de toda a nação. A cena é de arrepiar. De um lado, centenas de profetas de Baal, exaustos, cobertos de sangue e vergonha, sem resposta. Do outro, um homem simples, mas com o respaldo do Deus vivo. O fogo não apenas consome o sacrifício, ele consome também a dúvida, a idolatria e a incredulidade do povo. É como se o céu tivesse rasgado o véu do engano para revelar a verdade. Esse é o poder de um altar restaurado. Esse é o resultado de uma fé sincera que clama, não por vaidade, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Elias não orou para provar sua própria grandeza. Ele orou para que o povo voltasse para o Senhor. E Deus respondeu com fogo, porque onde há altar restaurado, há manifestação do sobrenatural. Logo após o fogo, Elias dá uma ordem que parece dura, mas é necessária. Prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. O povo obedece e os falsos profetas são levados ao ribeiro de Quizon, onde são executados. Esse ato simboliza a purificação espiritual de Israel. Não era apenas sobre derrubar homens, mas sobre arrancar de vez a influência destrutiva da idolatria que contaminava a nação. Quantas vezes, para que Deus faça algo novo em nossa vida, é necessário primeiro eliminar os profetas de Baal internos? Aqueles hábitos, relacionamentos, pensamentos e crenças que nos afastam da presença de Deus.
Elias entendeu que não bastava reconstruir o altar. Era preciso também remover tudo que impedia o povo de viver em santidade. Com o altar restaurado e os falsos profetas eliminados, o povo estava diante de um momento decisivo. Mas Elias sabia que a restauração não estava completa. O fogo havia provado quem era Deus. Mas agora era hora de mostrar que ele não apenas julga, mas também restaura. Era a hora da chuva, sinal de que o tempo de seca estava chegando ao fim. Elias sobe ao cume do Monte Carmelo e se inclina com o rosto entre os joelhos para orar. Não há multidão assistindo, não há espetáculo. Apenas ele, Deus e uma promessa. Enquanto ora, manda seu servo subir e olhar para o mar. O servo vai, olha e volta dizendo: nada há. Elias não desiste. Manda-o ir novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O servo volta com a mesma resposta: nada há. Mas Elias permanece de joelhos, perseverando. A 7ª vez, o servo retorna com uma notícia diferente. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a mão de um homem. Era o sinal. O céu, que antes estava fechado, agora começava a se abrir. Imagine esse momento. Depois de anos de seca e idolatria, depois de fogo e juízo, uma pequena nuvem surge no horizonte. Pequena, quase insignificante, mas carregada de promessa. Elias diz: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E enquanto ainda falava, o céu se enche de nuvens escuras, o vento sopra e uma grande chuva começa a cair sobre Israel. A terra, rachada pela seca, começa a beber da água da restauração. O mesmo Deus que enviou fogo, agora envia chuva. O mesmo que julgou agora derrama misericórdia. Esse é o Deus que serve Elias, o Deus que primeiro purifica e depois restaura. O Deus que não desiste de seu povo, mesmo quando eles se afastam. Agora eu te pergunto, você já experimentou essa sequência na sua vida? Primeiro o fogo, o momento em que Deus consome tudo o que não pertence a Ele, e depois a chuva, a estação da restauração e do recomeço. Quantas vezes você desistiu porque olhava para o horizonte e não via nada, enquanto Deus já estava formando uma nuvem pequena, carregada de promessas? Talvez o que você precisa não é de sinais grandiosos, mas de aprender a reconhecer as pequenas nuvens que anunciam o agir de Deus. Comente aqui: qual é a nuvem pequena que você tem visto? Onde Deus está começando a responder, mesmo que ainda pareça pouco? A fé verdadeira não apenas clama por fogo, mas persiste até que venha a chuva. A chuva que cai sobre Israel não é apenas um alívio para a terra seca, é um sinal do coração de Deus, que mesmo após o juízo, continua estendendo misericórdia ao seu povo. É o fim de um ciclo de rebeldia e o início de uma nova esperança. A água que agora banha o solo rachado é como um batismo nacional, lavando os resquícios de idolatria e abrindo caminho para a restauração espiritual. Deus não se contenta apenas em provar quem Ele é. Ele deseja reconquistar os corações, reconstruir a comunhão, restaurar a aliança. Elias, ao perceber a chegada da chuva, toma uma atitude inesperada. Ele corre diante do carro de Acabe até Jezreel, como um servo que guia o caminho. Não havia vaidade em Elias. Após o fogo e a oração, ele se curva, corre e serve. O profeta que enfrenta reis também sabe se colocar no chão. Esse é o segredo de quem anda com Deus. Firmeza diante dos ídolos, humildade diante do propósito. A cena final desse episódio é carregada de simbolismo. Elias, tomado pela força do Espírito do Senhor, supera os cavalos do rei e corre à frente. É como se Deus dissesse: aquele que me busca em secreto será capacitado para correr em público. Elias não apenas vê o milagre, ele participa dele. Não se limita a observar a chuva cair, ele corre com ela. Isso nos ensina algo poderoso. Quem clama por fogo e persevera até a chuva é aquele que será impulsionado a viver uma fé sobrenatural.
que não depende das circunstâncias, mas da presença do Deus vivo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, como diria mais tarde o apóstolo Tiago. No entanto, quando orou, o céu se fechou. E quando orou novamente, o céu se abriu. A diferença está na fé que permanece, na vida que se entrega por completo, no coração que escolhe obedecer, mesmo quando tudo parece contrário. Essa história não é apenas sobre um profeta antigo ou um milagre distante. Ela fala sobre nós. Quantas vezes nos encontramos divididos, como o povo no Carmelo, sem saber a quem seguir? Quantas vezes permitimos que os altares de Baal ocupem espaço em nosso coração? Seguimos rotinas religiosas, mas com o coração frio, dividido, longe do Senhor. E então, Deus levanta alguém como Elias, alguém que nos convida a escolher, a decidir, a restaurar. E talvez hoje, ao ouvir essa história, o Espírito Santo esteja te chamando para reconstruir seu altar. Não com pedras físicas, mas com atitudes sinceras. Um altar onde a oração seja restaurada, onde a palavra volte a ser central, onde o fogo do Espírito volte a queimar com intensidade. Você está disposto? A moral dessa história é clara. A fé verdadeira não precisa de palco, mas de pureza. Não exige fama, mas fervor. Quando há sinceridade no coração e um altar restaurado, o céu responde, primeiro com fogo, depois com chuva. Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda procura homens e mulheres dispostos a permanecerem fiéis em tempos de frieza espiritual. Pessoas que oram quando todos duvidam, que permanecem de pé quando tudo parece ruir, que não se rendem aos ídolos modernos, às pressões culturais, aos medos impostos por um mundo cada vez mais distante da verdade. Elias nos lembra que basta um para mudar o curso de uma nação. Basta um que se recuse a cochear entre dois pensamentos. Basta um altar restaurado para que o fogo volte a cair. Agora eu te pergunto, o altar do seu coração está restaurado? Você ainda acredita que Deus pode responder com fogo e com chuva? Será que hoje, diante das crises da sua vida, da sua família ou da sua fé, você está disposto a clamar até que o céu responda? Escreva nos comentários em que área você precisa que o fogo de Deus consuma tudo o que não provém dele e onde você espera pela chuva da restauração. Seu comentário pode ser uma semente de fé na vida de outros que também estão em busca de um reencontro com Deus. Aqui, neste canal, nós acreditamos que a palavra ainda transforma e que as histórias da Bíblia não ficaram no passado, elas continuam vivas, tocando e mudando vidas como a sua. Prepare-se, porque depois do fogo que desceu no Carmelo, uma nova era começa. Elias deixará um legado poderoso e um novo profeta surgirá para continuar sua missão. Eliseu, o homem que verá Deus agir não apenas nas montanhas, mas também nos gestos simples da vida. No próximo capítulo, testemunharemos milagres que brotam do cotidiano, onde a fé se revela em pequenas ações. Azeite que se multiplica, enfermidades que são curadas e corações que encontram esperança. Porque o mesmo Deus que envia fogo do céu também opera em silêncio, transformando o comum em extraordinário. Não perca o próximo capítulo, Eliseu e os milagres do cotidiano, a presença de Deus em gestos simples. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.